Obrigada, querida. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigada, Nilza, pelo convite, a toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. E será que tem mudança para a gente falar, gente, hoje? Nossa, né? Nem 8 horas a gente consegue discorrer tudo o que aconteceu, porque eu falo que desde 2017 tem muitas mudanças, mas o ponto, parabéns, eu quero uma salva de palmas para vocês, porque não é todo mundo que deixa o dia a dia para vir aprender, e na vida a gente aprende e a gente aplica. Estou vendo muitas amigas aqui, muito bom, então, palmas para vocês. É isso. E para a gente começar, o que nós falaremos? Nós falaremos das atualizações trabalhistas e vamos entrar num assunto muito importante, principalmente aqui para profissionais mais sêniores, que tem que ter a preocupação, quem está à frente das empresas dos RHs, a inteligência artificial. Como que está isso? Qual a visão para o nosso mercado? O RH, para o DP? É importante esses assuntos, gente? Sim ou não? Sim, perfeito. E aí, essa frase, gente, pode ser que vocês já tenham visto eu falar ela 1 milhão de vezes, mas para mim ela é tão atual, porque Alvin Toffler já falava, os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender, reaprender. É a nossa vida, não é? Aprendemos hoje, amanhã muda, nós desaprendemos e nós reaprendemos. E esse é exatamente o mindset que a gente precisa ter, é exatamente aprendizado contínuo, tá certo? Então, quem não me conhece, antes de mais nada, sou mãe, sou esposa, né? Meu esposo é o pastor Paulo, e eu sou RH e DP na veia, amo de paixão, né? Então, para mim, é um propósito de vida trabalhar no RH, tá? Toda minha formação é voltada a RH, cálculos, pós, MBA, tudo é o foco. Quem ainda não me segue, já tem o convite aí para me seguir e me acompanhar, tá? E vamos começar falando com tudo? Que o objetivo é falar mais de vocês do que de mim, tá certo? Primeiro ponto, um overview. Salário mínimo, vocês já sabem, mudou em janeiro, tá? Mas sabe o que eu quero lembrar? Um erro, né? Tem um professor nosso, acho que vocês conhecem, o professor Claudeci, ele sempre fala, cara, mês de janeiro, fevereiro, dá esse erro direto na Previdência. O pessoal recolhe abaixo do valor da Previdência. Mudou o salário por algum erro, não atualizou para o Labore, que é muito comum, tá? Então, já checa, já marca aí. Só que tem um ponto que já é velho, gente, já mudou em 2019 na reforma trabalhista e que ainda hoje o pessoal erra. Vocês têm, quem tem aprendiz aqui? Levanta a mão. Jornada parcial, intermitente. Tem alguém que recebe menos que o mínimo? Porque muitas vezes a pessoa pode ficar meio período, até o próprio aprendiz. Então, acaba recebendo. Vocês sabiam que quando isso acontece, está rasgando dinheiro? Porque não é contado como tempo de contribuição. Então, esse é um ponto muito importante. Isso é muito comum em jornada parcial, aprendiz, que muitas vezes não recebe, ali fica menos tempo. Então, já marca isso. Porque qualquer trabalhador recebeu menos que o mínimo, o que ele precisa fazer? Nós, RH, precisamos falar para ele, olha, você precisa complementar o seu benefício, tá? Vai ter o DARF, recolhe 1872 e paga a diferença. É uma opção dele, querer ou não. Mas qual é o ponto? Se um dia ele precisar, imagine um aprendiz, engravida, cadê, gente? Alguém precisou de um benefício, cadê? Intermitente, hoje, milhões perdem benefícios por esse erro, tá? Então, aqui, qual a nossa missão? Transmitir esse conhecimento. Já inclui desde o onboarding, desde a integração. Se algum mês, e muitas vezes pode acontecer, proporcional, admissão, tá certo? Pode acontecer também. Agora, tabela do INSS mudou, tá certo? Também já houve toda essa mudança que vocês já sabem, só confirma se está atualizado. Iniciamos janeiro, tabela DSR se foi atualizado, se não impacta muito no cálculo. Mas aqui, e a DIRF? Tem que mandar DIRF ainda, gente? Tem. Se Deus quiser, é a última DIRF que nós vamos, amém, Jesus, não é isso, gente? Agora, em fevereiro, e já está ali o link, tá? Você pode baixar, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, você pode baixar e enviar ali até o dia 28. Mas qual é o ponto de atenção que eu vou dar para vocês? Tudo aquilo que vocês já são experientes, que vocês já sabem, estou dando pontos de gatilhos, tá bom? Se tiver dúvida, vocês levantam a mão. Eu estou vendo que tem muita gente experiente, então não vou falar o beabá, vou trazer o ponto-chave, tá? Reclamatória. Vocês sabiam? Aqui não, tenho certeza que aqui não, tá, Nílcia? Mas lá na Chechênia, muitos profissionais de RH nunca pegaram as reclamatórias trabalhistas para lançar na DIRF. Vocês sabiam disso? Pois é. E aí é um erro.
tá? Então, essa DIRF agora, você tem que pegar todas as reclamatórias do ano passado e lançar na DIRF. Por quê? Desde 1º de janeiro, já a gente vai falar, a DIRF já passou a ser mensalmente, ela está alimentando o ECAC. E agora, dia 20, tem novidade. Quem já está sabendo a novidade do dia 20? Só a Paty? Daqui a pouco eu conto para vocês, tem novidade aí, tá? Agora, então, o ponto-chave é, veja se no seu processo tem reclamatória. Se não tiver, você tem que incluir na DIRF agora de fevereiro. E, a partir desse ano, o E-Social já está alimentando todas as reclamatórias de forma automática. Só que eu vou contar um outro erro baixinho para vocês. Vocês sabiam que tem muitas empresas que ainda não mandam o S2501 e toda vez que você faz um pagamento, seja indenizatório, um acordo, ou ainda que seja remuneratório, não importa, se você está pagando para o trabalhador, tem que informar para o E-Social. E tem, inclusive, sistema que até dezembro, não sei se vocês arrumaram em janeiro, tá? Sistema aí famoso que não estava com essa informação atualizada. Então, toda vez que você tem uma reclamatória, se é ao trabalhador, tá, que você está pagando, tem que ir para o E-Social. E o E-Social já vai alimentar automaticamente agora a DIRF mensal. Estão comigo, sim ou não? Sim. Ah, não, perfeito. Não quero ninguém dormindo aqui não, viu, gente? Perfeito. E a atualização da NR1? Tá? Esse é um ponto muito importante. Nós não somos os responsáveis diretos. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual o RH que já está envolvido com saúde e segurança vendo isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito, parabéns. Já fica a lição de casa, a gente aprende o tempo todo. Amigos, saiu essa atualização ali em meados de agosto do ano passado. A NR1 ela foi atualizada. Mas qual foi o ponto de atenção? Aumentou, vocês já sabem que o maior número de afastamentos hoje está relacionado ao CID-F, né? Transtorno bipolar, burnout, depressão, síndrome do pânico. Então, o que a INSS falou, não, gente, tem que tratar isso. As empresas agora vão ter que se ajustar. E foi incluído na NR1 exatamente essa obrigatoriedade, que é para todas as empresas. Não importa se a sua tem 2, 3, ou se tem 10, 50 mil empregados, não importa, vai precisar ter um plano, ou seja, a área de saúde e segurança precisa, a partir agora, incluir, tá? Começar a fazer ações para evitar o quê? Sobrecarga de trabalho, níveis de estresse. O objetivo é ter ambientes mais saudáveis, para que o trabalhador não adoeça. Mas por que nós estamos envolvidos? Alguém tem algum pitaco, alguma sugestão para dar? Além do ambiente de trabalho melhor? Alguém tem? Não? Gente, não tem erro. Aqui a gente aprende o tempo todo, tá? Vou trazer alguns pontos importantes para vocês. A folha de pagamento, tá? Toda vez que a gente calcula RAT vezes FAP ajustado, é com base no FAP. O FAP, ele calcula, ele leva turnover, afastamentos, e ele leva CID-F. Então, tem já, por exemplo, tem professor nosso que já está ensinando os nossos alunos lá, sabe o que tem que fazer? Tem que ser junto. Médico do trabalho, RH, envolve recrutamento e seleção. Depois da seleção, jurídico, extremamente importante, fez a seleção, qual é a orientação? Passou pelo médico. O médico está procurando entender se ele já teve, porque nós não podemos fazer isso, mas o médico pode? Pode. Se ele já tem passado de CID-F, porque se ele já teve, é uma grande possibilidade dele já ter de novo depressão, síndrome do pânico. E se ele entra na sua empresa, aí vai ter afastamentos, isso vai impactar o seu FAP. Ou seja, o custo sobre a folha de pagamento vai subir. E o FAP vai de 0,5% a 2%. Agora, imagina se, por exemplo, imaginar a Paty lá na L, não sei se é, imagine RAT 3, vamos imaginar. 3 vezes 2, 6. Vocês entenderam? O aumento do custo da folha. Pipocando. Então, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar com quem já está trabalhando nessa questão da saúde mental, um trabalho muito próximo ao médico, à saúde e segurança, tá? Mas, além disso, e as contratações RH? Vocês entenderam? Muitas vezes você está trazendo uma pessoa que já está vindo com problemas, e aí, quando entra, o filho é seu.
Tá? E aí entra um outro ponto, a gestão do FAP. Então, aqui, basicamente, é isso. Nós precisamos estar alinhados com saúde e segurança. Faz sentido para vocês, sim ou não? Sim. Tem lição de casa para fazer? Sim. Perfeito. Aí, isso. E se a empresa descumprir? Porque, como eu comentei, isso é para todas as empresas, sem exceção? Não, para todas. Tá? Então, se descumprir, a empresa vai sofrer fiscalização. E vocês sabem, eu vou mostrar aqui. Nilza, quanto tempo eu tenho? 1 hora? Até às 10, perfeito. Então, aqui o que eu quero mostrar para vocês, exatamente a importância da fiscalização, como hoje é tudo digital. O governo, mais do que nunca, é um exemplo de tecnologia. Tá? Então, a fiscalização, a empresa pode ser interditada, chegar nesse nível. Pode ir para o próximo, meu amigo. Aí eu pergunto para vocês, vamos fazer um quiz aqui de atualização? Respondam para mim. É verdade, gente, que foi alterada a data de transmissão para a DCTF Web e, com isso, os impostos passaram a ter vencimento no dia 31 do mês posterior? Isso é verdade ou falso? Quem é verdade faz assim. Quem é falso faz assim. Ah, muito bem. O que foi prorrogado foi a transmissão. Pagamento não muda. Vamos para o próximo. E aqui... Isso, perfeito. Então, o pagamento não mudou. O que eu quero trazer para vocês? Tá? Primeiro ponto, agora, com a entrada do MIT, por que prorrogou? O MIT está previsto segunda-feira ser liberado, que é o módulo ali de integração dos tributos. Quem que vai fazer isso, gente? É o fiscal, é o contábil. Quem fez a DCTF PGD? Era o DP? É o RH? Não, nunca. Sempre foi a área fiscal e vai continuar. Então, esse módulo é justamente tudo o que tinha antes. Tá? Na DCTF PGD, agora passou para a DCTF Web. O resumo da ópera é, a DCTF Web se tornou a toda poderosa, porque ela tem e-social, REINF e agora, dentro dela, um módulo que é o MIT. Tá? Então, todos os tributos estão ali dentro. Tá? Só que o que a gente falou a vida inteira, agora eu mudo, vocês não vão mais ouvir falar. Antes a gente falava, só consegue emitir a guia depois que transmitir. Agora, não mais. Agora, quando que vence o INSS e Imposto de Renda? Contribuições previdenciárias e Imposto de Renda? Dia 20. Continua. Então, você não precisa transmitir a DCTF Web. Você pode o quê? Já transmitiu o e-social, vai lá na DCTF Web, já emite a sua guia e já manda para pagamento. Tá? E aí você vai alinhar o processo. Aqui, gente, é muito importante. A gente vai falar de automação, mas o que eu vejo é milhares de problemas no RH, principalmente com as áreas conectadas nos processos. E se você não tiver o processo rodando direito, desculpa, com todo respeito, fala baixinho, vai dar merda. Não tem como automatizar, porque o processo está errado. Vocês entendem? É a mesma coisa. Pode contratar a MEI? Pode, mas tem categoria que tem que dar na folha. Isso, a pessoa que contrata, está sabendo disso? Por exemplo, contratei um autônomo, chegou a nota lá no fiscal com o CPF. Ele está levando para a folha de pagamento? Não. Está tendo reembolso lá no financeiro. Ele está levando para o RH para transitar na folha? Não. Mas isso é o quê? É culpa do quê? É processo mal feito. Por falta de conhecimento, os processos da empresa estão errados, as áreas não estão conectadas. Tem como automatizar isso? Não tem. Se não tiver o processo redondo, pode até automatizar, mas pode estar errado. Vocês entendem? Perfeito, chama o Jorge. É isso, processos mais do que nunca, porque as áreas estão todas conectadas. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito importante. Esses são alguns exemplos básicos, meus amigos, que eu estou trazendo para vocês. Tá? Agora, voltando. Aí, nós temos uma toda poderosa, DCTF Web, que tem e-social, FDRINF e MIT. Vamos fechar. Emite pagamento, mas, Eusa, ainda nesse momento, tá? Não está liberado o MIT, só segunda-feira, que é a previsão da Receita mandar. Então, por esse motivo, eles falaram, olha, agora o prazo vai mudar para transmitir a DCTF. Vai ser sempre até o último dia do mês subsequente. Janeiro, eles deram um caldinho para a gente. Foi até 31 de março. Fevereiro, até 31 de março. Aí, março, aí continua. 30 de abril e assim por diante, tá? Mas o que é chave aqui? De novo, alinhamento dos processos. Quem aqui é lucro real e presumido? Levanta a mão. Perfeito. Quem é simples? Levanta a mão. E o restante, gente? Tá. Por que eu estou falando? Quem é simples não muda
nada, tá? Simples, pessoa física, não muda, MEI, não muda nada. Você segue o barco, mas se a sua empresa ela é lucro real e presumido, você tem que ajustar o processo, porque você vai emitir a guia ali, por exemplo, segunda-feira não liberaram, cara, transmite a DCTF, que ainda não está liberada, tá? Para você emitir a guia, emite a guia. Depois que ele abrirem, você pode, a área fiscal contábil, vai lá no próprio ECAC, na DCTF Web, imputa os dados fiscais, quiser importar, importa, aí é com ele, tá? Quiser digitar, digita, tá? No MIT, mas aí sim vai estar todas as informações, tá certo? Ah, Elza, tá com todas as informações? Aí sim existe a transmissão. Por isso que eu falei que você tem que alinhar o processo. Ah, é o DP, é o RH, é o fiscal, quem que vai fechar a DCTF Web? A empresa que vai verificar, vai definir o processo, mas precisa ter conferência. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não? Então, ponto-chave, gente, emitir, depois transmite, e aí pode abater o pagamento, tá? Perfeito? Pode ir para o próximo, isso aqui eu já mostrei, ó, o MIT para vocês verem. Lá dentro da própria DCTF Web, essa imagem, como não está liberado, eu peguei do manual, tá? Já estou mostrando que ele vai mostrar para você, ó. Veio do E-Social, da Reinf, teve retenção de nota e teve o MIT. Então, ele já vai mostrar tudo para você e já vai sair o valor a pagar, tá? E se você já pagou a parte do RH, abate ali o valor que já foi pago. Pode ir para o próximo. Perfeito. Então, já falei, empresa simples, MEI, não muda nada. Segue o barco, pode ir. Aqui eu já comentei com vocês, o ponto-chave é o alinhamento de processo. Se é lucro presumido, pode falar. Ainda a gente não consegue, hoje a gente ainda não consegue fazer a antecipação da emissão das guias da parte do DP. Se até dia 17, porque os clientes eles querem Sim. receber antecipadamente, né, a guia. Se calque web. Se você, por exemplo, vamos imaginar, até segunda-feira, não liberou e você precisa. Você pode transmitir a DCTF Web, tá? E depois faz uma retificadora. Ah, tá legal. Porque assim, tem clientes que questionam a retificadora. Sim, Entendeu? sim. Só que esse mês não vai ter disso, né? Se, ó, a previsão da Receita, eles falaram que é segunda. Como não dá para ter certeza, chegou segunda. Não deu, transmite ela normal, transmite a social ali, tá? Emite a guia, tá? Ou você quiser, você viu o valor, você pode também emitir pelo Calc Web, porque depois o código de barra ele abate na DCTF Web, tá? Você tem essas duas opções. Seria interessante você colocar no grupo, doutora Carla, porque até para reforçar, não é ela que está inventando esse tipo de coisa, é uma informação oficial. Essa previsão do dia da segunda-feira já saiu oficialmente algum informativo? Olha, eu tenho que dar uma olhada, eu acho, isso aqui tudo são os auditores, que são professores que falam para a gente, né? João, tudo isso. Agora, eu acho que no portal da... Não tenho certeza, mas eu acho que no portal gov.br. Na verdade, lá está dia 15. Como ninguém dia Trabalham, semana, já vai para a segunda. É o que eles estão prometendo, é segunda-feira, tá bom? Fechado? Vamos para o próximo? Aqui nós já falamos, aqui, gente, é quase que impossível, mas sempre tem. Se a sua empresa, né, conseguir lançar antes, ali do dia 20 o MIT, pode emitir um DARF só? Pode, tá? Mas é muito difícil a empresa conseguir, principalmente a área fiscal e contábil, tá? Mas se quiser emitir um DARF só, pode. DARF separado, tudo isso você consegue na DCTF Web, separa, tudo bonitinho, tá bom? Vamos para o próximo? E agora, tudo bem até aqui? Alguma dúvida, gente, da DCTF Web? Eu tenho uma dúvida. Lá na empresa, a gente está fazendo as atualizações de sistema, adaptando para enviar todas as informações pelo E-Social. E a gente está com uma pendência de envio de plano médico e odonto, né? E aí eu queria saber se isso gera alguma multa, porque provavelmente vai demorar um pouquinho ainda para tudo ok. Não vai. Você fala para DIRF mensal. Para DIRF mensal, não gera. Por enquanto, como que está, né, essa questão? Sim,
Eu vou entrar nele já, mas só o ponto. Gente, a DIRF ainda não saiu a iene que bate o martelo que ela passou a ser mensal, tá? A obrigação continua anual, mas tudo aquilo, por isso que, assim, gente, quem não dominou o e-social precisa aprender. Tudo é e-social, não tem como fugir. Tudo que você manda para o e-social, ele vai alimentar lá a DCTF Web, e essas informações do e-social alimentam a Receita Federal, tá? E dali saem os dados, né, que são a DIRF mensal. E você vai poder, a partir do mês que vem, desse mês já, dia 20 é a data prometida, tá? Que você vai conseguir ver tudo que a sua folha alimentou o social e conferir a DIRF mensal. Mas já a gente vai falar sobre isso, tá? Mas não tem multa, tá? Por quê? Você tem até ano que vem para corrigir. Mas aí eu pergunto, o que vocês preferem? Vir corrigir no mês a mês ou vocês esperar o ano inteiro para corrigir o ano inteiro? Vocês entenderam? Dá, anual? Mas vai esperar? Aí é cada um, tá bom? Perfeito, vamos para o próximo. Aqui pergunta, quiz, vamos ver. Em fevereiro e agosto de todos os anos, as empresas devem fazer o envio da declaração de igualdade salarial para que sejam constatadas divergências salariais. Isso é verdade ou é mentira? Verdade ou mentira? Verdade? Quem vai achar que é verdade? Quem acha que é mentira? É falso, gente. Não são todas. Não são todas. Pode ir para o próximo. Isso. Gente, por quê? Essa informação, primeiro, são apenas para estabelecimentos. Grava essa palavra, repita comigo. Estabelecimentos. Quando tiver dúvida, a matriz tem 99, a filial tem 101. Sempre é estabelecimento. Quando a gente olha no e-social, S 1005. Então, basicamente, começou ano passado, tá? A primeira vez ali em fevereiro, a gente teve que entrar e fazer a informação, depois em agosto, e esse ano agora. Começou no dia 3, vocês têm até o dia 28. Pessoal, muita gente ano passado deixou de enviar. Pode ser que receba uma cartinha de amor? Pode ser. Em até 5 anos pode receber uma cartinha de amor, tá? Porque não cumpriu uma obrigação, pelo DET. E eu já vi aluna nossa falando essa semana que recebeu, tá? E aí, olha que interessante, o que você tem que ter em mente? Cara, coloca no seu calendário. Todo mês de janeiro, vai acessar o Emprega Brasil, tá? E você vai colocar as informações. Parte, ele extrai do e-social. E qual é o ponto-chave que eu quero trazer para vocês aqui, gente? Repitam comigo, CBO. CBO é fundamental. Por quê? Muitas vezes você olha o relatório e depois você não entende bolufas, tá? Mas vai muito, ele vai analisar os cargos e o cargo, ele olha pelo CBO. Aí eu pergunto para você, você não é obrigado a ter um plano de cargos e salários. Se precisar, fala com a Patrícia que ela pode te ajudar nisso. Mas você tem que seguir o artigo 461 da CLT. Tá? Não vou ter um plano de cargos e salários? Beleza, tudo bem. Mas você tem que seguir as regras. E muita gente chega lá no RH movimentação e a pessoa, tenho certeza que vocês não, tá? Mas o que é um RH apertador de botão? Coloca lá, aceita, aperta o botão e não faz uma análise. O CBO está correto? Cargos, quais os cargos que tem? Qual o salário? Não tem cargos e salários, mas tem menos de 2 anos de empresa? Tem menos de 2 anos na mesma função? Ou menos de 4 anos de empresa? Porque aí, se não tem, ele tem que seguir essas regras, porque isso aqui vai impactar na declaração. E um dia você pode ser questionado. Agora, fez isso agora em fevereiro. Entrou lá, a parte do social, filho, fica tranquilo, ele já fez por você, olha que lindo. Tá? Só que você tem a obrigação de colocar os dados certos dentro do e-social, dentro da sua folha. E aí você vai complementar com 5, 6 perguntinhas. Quando for março, tá? Ali meados, normalmente do dia 15, dia 17, eles publicam, tá? E você vai entrar de novo no portal Emprega Brasil, pegar esse relatório, o que a lei fala? Tem que publicar nas redes sociais, em vários lugares. Ano passado, saiu uma fake news, que não era obrigatório porque alguém conseguiu uma ação judicial. Gente, a ação judicial só é para quem entrou. A doutora Carla, aqui. Se a sua empresa entrou com uma ação não querendo publicar e ela ganhou, show. Não, a sua empresa não entrou, você é obrigado. E se você não publicar, a multa, tá, pode chegar a 100 salários mínimos, 3% da folha até 100 salários mínimos. Então, você é obrigado a publicar. Se você for notificado, você vai ter que criar um plano de mitigação e apresentar para o Ministério do Trabalho. Então, aqui é o ponto-chave de onde a gente parte. É um trabalho de DP, de RH e de diretoria. Tem que ter muito bem alinhado o plano de cargos e salários. Faz sentido? Os valores, garantir que as mulheres não estão ganhando menos que os homens, tá? Beleza? Algum comentário, nossa mestra em cargo e salário? Não, só prestar atenção, porque
Olha isso. Né? E aí, se a gente não toma cuidado, passam essas coisas percebidas, essa é a eletricista. Não, tem que entrar na descrição, tem que verificar ponto a ponto para ver se bate exatamente com aquilo que ele vai fazer na sua empresa, porque dá problema. É isso mesmo. Obrigada pela contribuição, Patrícia. Perfeito. Claro, aqui, meus amigos, então aqui ponto-chave, CBO, tá? E a questão salarial. Pode ir para o próximo, Nagamo? Obrigado. Falamos já dos relatórios, pode passar. Da multa também já falamos, pode ir. Agora aqui, tem alguém aqui que trabalha em instituição de ensino? Não? Amém, Jesus. Mas deixa eu trazer um outro ponto importante, tá? Ano passado saiu uma nova legislação falando que toda empresa que tem ali instituição de ensino, que mexe com crianças e adolescentes, ela é obrigada a solicitar o atestado de antecedentes criminais. Então, por exemplo, a doutora Carla tem o baby dela. Será que a escola que o filho dela estuda está pedindo atestado para todo mundo, independente de empregado, prestadores, tem que pedir? Porque, gente, o número de abuso sexual, vocês já sabem que explodiu. Tá? Então, é mais uma forma de proteger as crianças. Então, se você, por um acaso, até mãe, pai, avô, avó, tem esse direito, a escola tem que pedir isso a cada 6 meses. Tá? Como não tem instituição de ensino, eu vou trazer uma outra vertente para vocês. Lembrem-se, tem cargos que você pode pedir. E a gente tem ali regulamentação, quais são os cargos que você pode pedir antecedentes criminais. Não está nessa lista, você não pode. Você pode ter um problema aí de um assédio moral, tá certo? Então, cuidado. Você tem funções que pode, que a legislação permite, e tem as outras não. Esse aqui é obrigação. Se a empresa não cumprir, ela pode ter problemas. Ok? Claro? Mais alvo do que a neve? Então, perfeito. Vamos para o próximo. Deixa eu olhar, porque, gente, eu falo mais como da cobra. Meu Deus do céu. Nova versão. Aqui, eu quero trazer um ponto importante. Ano passado, nós tivemos várias mudanças. E eu quero só um resumo objetivo. Tá? Primeiro, toxicológico entrou em agosto, 1º de agosto. Então, a obrigação já existia. O que mudou? Você vai mandar essa informação para o e-social. Tem um módulo novo de toxicológico. Tá? Novo e-consignado. O e-social já está lindo de se ver, com rubrica preparada. E quem já está sabendo do e-consignado? Querem saber? Ah, se sem certeza? Então, já eu conto para vocês, tá bom? Então, o e-consignado vai entrar, já ficou pronto para o e-social. A gente só está aguardando a legislação oficial. A hora que sair a norma, tá? Aí entra em vigor. Nesse momento, o e-social já está esperando a gente de braços abertos, tá? Tem rubrica e tudo. O que mais? Versão S1.3, então a versão de teste entrou em outubro e oficial entrou ali em dezembro, tá? Qual foi o ponto de atenção? Esse ano, gente, eu dei aula e muita gente me falou assim, ô Elza, tenho período de convivência, meu sistema falou que eu tenho até dia 2 de fevereiro para atualizar. Olha, é verdade, só que toda vez que você tem um S1210, tá, que é pagamento, ou uma reclamatória, um 2501, você precisa, o seu sistema é obrigado. Então, amigos, tem sistemas muito bons no mercado e que eu tiro o chapéu, mas tem uns que é só Jesus. Então, você precisa conhecer para acompanhar se o seu sistema está fazendo da forma correta, seguindo os prazos. Por quê? Aí, o que eu falei para eles? Vocês vão ter que retificar. Assim que ele liberar a versão nova, você vai ter que retificar esses eventos para o e-social alimentar quem? A nova DIRF. Deu para entender, gente? Perfeito. Reoneração também, o e-social já está preparadinho. Tem alguma empresa aqui? Desoneração? Não tem? Então segue o barco, não vou nem falar. Pode ir em frente. Então, resumo da ópera, gente, que esse slide é bem antigo, vocês já sabem, ele só vem atualizando os tracinhos. Hoje, a DIRF, a gente aguarda a notificação oficial, mas ele já está alimentando, tá, ali a receita, e prova disso eu vou mostrar para vocês agora, vai ser no ECAC, dia 20. Tudo que ele já levou, tá certo? Só falta o seguro-desemprego. É a única mudança. Só que ainda hoje, aqui não, tenho certeza que aqui é RH tudo estratégico, não tem apertador de botão, não. Mas lá na Chechênia, tem gente que nem sabe que o livro de inspeção já foi substituído pelo Elite.
Tem muita gente que nem sabe que o PPP e não está nem conferindo se SST está mandando. E a gente já pegou caso que a empresa paga um prestador, o prestador não estava dando carga no S2240. E aí o que acontece? O RH manda as informações da folha, só que vai lá auditar no E-Social, cadê a carga do S2240? Não tem. E aí, como que substituiu o PPP? Não substituiu. E a multa é de 3 mil e pode chegar a 300 mil. 3 mil por empregado e pode chegar a 300 mil. Vocês entendem? Então, isso é o RH estratégico. Não só acompanha, audita. Vocês entendem? Isso é fundamental. Tá? Então, tudo isso aqui já foi substituído. E um ponto que eu quero trazer para vocês de atenção é a folha. Por que a folha foi substituída? Evento S1200. Então, quando eu dou o exemplo, amigos, financeiro está entregando para vocês todos os ressarcimento, comercial leva cliente a almoçar fora, gente. Só que o RH fica igual o meu marido traído, o último a saber. Não está sabendo de nada, está tendo ressarcimento, está tendo reembolso, está tudo lá no financeiro. A informação está chegando no RH? Não, só que aí entra a nossa parte, o RH, o financeiro não sabe, porque isso é legislação de folha, não é social. Essa questão de rubricas informativas, ela está na legislação desde 91. Se você olhar a IN antiga, 971 de 2009, já estava lá. A folha de pagamento tem que constar parcelas integrantes e não integrantes. Se eu faço um reembolso, dou um vale-transporte, vale-refeição, cesta básica, seguro de vida, refeitório. É uma parcela não integrante? Não integra. Tem que estar na folha? Tem. E ainda hoje as empresas, vocês não, tá? Lá fora, na Chechênia, muita gente ainda não manda. Então, o que está errado? A folha de pagamento está sendo informada errada. Juan me vê falando isso desde 2018, não é, Juan? Desde 2018. Né? E o E-Social está adaptado. PAT, a pessoa tem escrita no PAT? Sim, é uma rubrica. Não está? É outra rubrica. Vocês entendem? E o pessoal não consegue. Então, marca isso para você dar uma checada. Tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? Mas marca isso, dá uma verificada, porque isso é importante. Ok? Próximo. Claro, doutora. Todos que, na verdade, o juiz já tem acesso a todo esse sistema. Então, até nas defesas, ou se você quiser impugnar alguma coisa, se o pessoal está trabalhando, então eu já vi, tanto na CTPS digital, essa parte do CAGED, para confirmação de número de empregados, geração de guias, que são oriundas de recolhimento das ações trabalhistas. Então, tudo isso, ele já tem acesso. Você, independente se a empresa quer ou não, ele pode checar. E já vi em audiência, ele falou, só um minutinho, doutora, entrar no sistema, vou pedir para o assistente e puxar o documento e anexar no processo. E isso é muito bom, porque é que hoje o tempo é outro tema, mas quando a gente fala de cruzamentos de dados, fiscalizações, tem o SIMBA. O que é o SIMBA? Não é o do Rei Leão, tá, gente? É o Sistema de Investigação de Movimentação Bancária. Doutora, pode confirmar. O juiz tem acesso. A empresa não tem condições de pagar? Peraí, entra no SIMBA. Como estão as movimentações bancárias? Vocês entenderam? Teve uma blogueira aí, ficou famoso esse caso, acho que vocês viram. A blogueira tinha uma doméstica, desligou e não pagou os direitos. E aí a moça entrou na justiça. E aí ela não tem condições. O juiz puxou lá todo o extrato de cartões de crédito, toda a questão de movimentação bancária. Ela tem, sim. Tá? E aí, então, hoje existe diversos cruzamentos. Tem SIMBA, tá? Tem a questão do DET, tem o próprio ECAC, tem ali o TREX, que é o maior computador de cruzamento de dados, que ele faz essas análises. Tem o ARPIA, da Receita Federal. Então, a Receita tem diversos sistemas que fazem cruzamento de dados, tá certo? Mas esse não é o assunto, vamos continuar aqui. Então, objetivamente, o E-Social alimenta todos os entes. Então, quando eu falei da versão S1.3, por quê? Principalmente, confirma se o seu sistema está ok e você precisa validar as informações, se estão indo certinhas. Tá? A gente vai falar sobre isso. Pode ir para o próximo. Toxicológico, comentei com vocês. Tá? Elza, eu tenho um prestador. Não, é interno. Você não precisa dar a procuração do E-Social seu, você vai dar a procuração ali, ó, só do toxicológico. Tá? Libera a sua procuração. Pode ir para o próximo. Aqui. Tem alguém aqui que é entidades que recolhe PIS sobre folha? Condomínios? Não? Tá. Então, só para vocês saberem, pode ser que você more num prédio que tenha o condomínio.
toda empresa, tá, que recolhe o PIS sobre folha, muitas vezes um hospital sem fins lucrativos, uma instituição religiosa, tá? Tudo isso faz o recolhimento do PIS sobre folha. É obrigado, desde agora, janeiro, enviar para o E-Social uma carga do OS 1010, porque antes ele colocava lá, era INSS, FGTS e Imposto de Renda, certo? Agora, nessa nova versão, incluiu o PIS, porque a Receita quer que você informe. Incide PIS sobre folha? Sim, não, sim, não. Tá? Tem alguém que é meu aluno aqui já, da EB? Tem, olha que lindo. Tabela de rubricas nossa já está atualizada, tá? Se precisar. Perfeito. Então, aqui, ó, eu coloco até para vocês verem o modelinho da nossa tabela. Basicamente, vinha aqui, ó, INSS, Imposto de Renda, Fundo de Garantia. Agora ele criou mais um, o PIS. Então, toda empresa que recolhe PIS sobre folha é obrigado a dar essa carga para o social, porque senão, quando vai conferir o INSS, não bate. Fez sentido para vocês? Perfeito, vamos para o próximo. E-consignado. Gente, que diacho é isso? Vamos aprender sobre o e-consignado? Primeiro, hoje em dia, quais as empresas aqui têm empréstimo consignado na folha? Levanta a mão. Ó, algumas, o restante não. Então, essa decisão, o governo ele quer acabar com o saque de FGTS de aniversário. Tá? Ele quer acabar com isso. Então, essa foi uma proposta que já está caminhando, o social está pronto. Eu vou mostrar para vocês uma visão. Pode ser que mude? Pode ser. Isso aqui eu peguei com o nosso professor, que é auditor, Zander, que está no projeto. Então, eu pedi para ele certinho, a gente desenhou o fluxo, vou compartilhar com vocês. Então, basicamente, meus amigos, a empresa, o colaborador vai poder acessar um aplicativo, ver o banco e fazer a solicitação de empréstimo que ele quer. Ele não vai precisar ir no RH. Não, ele vai pegar ali a informação, ele vai ter várias opções, ele vai escolher o banco, ele vai escolher a taxa e vai chegar a informação para você. Você vai lançar ali no E-Social a rubrica, essa rubrica, o E-Social muito inteligente, já manda para o FGTS digital e você já paga junto com a guia de FGTS. Não é linda a tecnologia? Vocês viram? Vamos ver o passo a passo? Pode ir para o próximo. Ó, vamos fazer um exemplo? Ó, isso aqui, gente, pode mudar? Pode, porque ainda não saiu a legislação. Isso aqui é o que está sendo cogitado dentro do Ministério, tá? Porque se você procurar isso aqui, você não vai ter, como eu estou sendo sincera. Quem passou isso foi o auditor Zander, que está no projeto. Então, hoje, essa é a visão. Se o governo, vocês sabem como que é igual bunda de nenê, você não sabe o que vai sair, né? Mudar de novo, pode esquecer o que eu falei, tá? Então, isso aqui é a visão. O empregado vai acessar a CTPS dele, digital, tá? E ele vai ter acesso ali a fazer várias propostas, pedir propostas de empréstimo consignado. Aí ele vai fazer ali a solicitação, tá vendo? Aceitou? Ah, não, eu quero Bradesco. Não, eu quero Sicoob. Escolheu? É ele, tá? A empresa vai receber a notificação pelo DET. Quem está acessando o DET aqui, levanta a mão. E cadê o restante? Gente, já vou falar para vocês, isso é perigoso, tá? Vai receber a notificação pelo DET, e aí do DET, a empresa vai baixar um arquivo lá no Emprega Brasil, vai baixar o arquivo, vai colocar na folha rubrica 9253. Ponto. Olha que coisa linda a folha. Então, a empresa não tem que verificar se tem limite, se não tem limite. Gente, como? Eles vão fazer essa análise, tá? Não tenho dados para dizer para vocês. Se vai ser por score, não sei, tá? A gente não tem acesso a isso. Mas eles vão avaliar e vão liberar. A gente só vai lançar na folha. Aí, quando a gente lança na folha, olha que coisa linda. Vocês estão vendo como tudo já está automatizado? Todo o governo é automatizado, ele já vai mandar para o FGTS digital 5003. 5003 chegou no FGTS, assim, coisa linda, deixa eu aqui emitir. Vai juntar o valor descontado da folha junto com o seu FGTS. Você vai mandar para a Caixa apenas para fazer o pagamento. E a Caixa vai lá e paga o banco. Gostaram? Mas, gente, pensa por um lado, gente. Muita gente que não tem acesso a um empréstimo, pode ser. A preocupação que eu vou trazer para vocês é, mais do que nunca, de novo, o RH estratégico, palestras, porque muita gente entra até nessa questão de doença mental preocupado com conta, com família. Então, mais do que nunca, o RH estratégico tem que ter esse olhar, tá? De orientar, de educar, tá certo? Tudo bem, gente? Faz sentido? Vamos para o próximo? E para quê? Agora, já pergunta, alguém aqui tem mais de 1.000 empregados na folha? Não.
Eu tenho caso de aluno, tem 59 mil. Gente, quanto tempo dura esse processamento? Dura ali uma eternidade. E aí o que acontece? Por que dura essa eternidade? Porque quando você dá o fechamento no e-social, que é o 1299, ele vai lá dentro do e-social, no RET, tá? E ele vai olhar se está faltando alguém. Tá? Tá faltando alguém sem remuneração? Se tiver alguém sem remuneração, ele vai dar um aviso, né? Olha, tem um colaborador, Regiane, sem salário, sem remuneração. Ele dá esse aviso. Por isso que demora tanto. Olhando para isso, o que o governo falou? Antigamente, ele bloqueava se tivesse alguém, era erro. Depois começou o aviso e agora não vai falar mais nada. Então, se você quiser que o sistema vá lá fazer essa análise, quando você pede fazer o fechamento, isso está desde dezembro. Você tem que olhar no seu sistema essa regra. Como que o seu sistema colocou essa regra? Tem sistema que coloca automaticamente, que é para ir lá e verificar. Tem outros que não fala nada, então não vai fazer essa análise, então você tem que ver. E aí a regra é não. Se você quer que ele traga para você, tá? Você vai ter que pedir para colocar ali não. Então, checa na hora de dar o fechamento, tá? Porque talvez não está chegando nada e pode ter empregado sem remuneração. E onde você vai ver o erro depois? Lá no FGTS Digital, a inconsistência, problemas de CRF, você já sabe a história toda, tá bom? Pode ir para o próximo. Estão gostando, gente? Sim. Estão ficando atualizados? Então, tá bom. Tem muito mais, viu? Inclusive, eu falei com a Neuza, eu não sei como sortear. Eu vou fazer semana que vem um seminário de 4 noites. Deixa eu ver, primeira noite vai ser a nova DCTF Web, Meet, tá? Tudo que mudou, praticamente 2 horas de aula. Na terça, atualizações trabalhistas. Na quarta, a DIRF mensal, que é a substituição silenciosa. Na quinta, depois de tudo isso, como que ficou? Folha, recolhimento dos encargos e reclamatória, tá? E eu vou sortear 2 vagas para esse seminário, tá? E depois você me ajuda? Como que a gente pode fazer? Tá? A gente sorteia aqui para ir para o seminário online. Vão ser 4 noites. E dentro do seminário, eu vou sortear um MBA meu, gente. A EB agora é um instituto de educação e ela lançou um novo curso, tá? Inclusive, o professor Claudeci é o coordenador de toda a parte trabalhista e previdenciária e nós fechamos parceria com a Metadados, que é um dos sistemas que tem maior tecnologia. E como eles são um grupo americano, eles buscam muita coisa de RH fora. E eu vou falar sobre isso com vocês. Então, eles não estão olhando para o Brasil, eles estão olhando para a Índia, estão olhando para o Vale do Silício, para a China, estão olhando para tudo isso, e aí eles testam e implementam. Então, esse MBA nosso é gestão estratégica de RH, DP, porque essas 2 áreas têm que ser integradas, e desenvolvimento de liderança, porque o RH tem que desenvolver líder, tem que contribuir no desenvolvimento. Então, esse MBA. Dentro desse seminário, na quarta-feira, eu vou fazer o sorteio de uma bolsa, tá? Do MBA. Então, vou sortear 2 vagas para o seminário. Quem estiver lá dentro, quem quiser participar, depois entra na EB e dá uma olhadinha, tá? É R$ 29,70, é simbólico o valor de participação, tá bom? Fechado? Agora, aqui, gente, outra mudança. Chegou ali uma comissão, chegou uma falta, chegou uma hora extra, depois que você já fechou a folha, o que você vai fazer? Você vai aqui, tem essa nova opção, isso já era permitido pela lei, pela portaria já 671, tá? Já era permitido, só que agora o E-Social, nessa última versão, ele já está permitindo, ó, parcelas complementares conhecidas após o fechamento. Então, você fechou a folha, você vai lançar essa diferença ali para pagar do mês anterior. Tá certo? Então, é por aqui que você lança. Você não vai reabrir a folha do mês anterior. Você vai usar essa opção aqui. Tá bom? Então, isso aqui já está válido desde 1º de dezembro. Está em produção. Agora, pode ir para o próximo, mas eu vou dar uma dica aqui que é muito importante. Calma, gente. Não olha o slide. Olha para mim agora. Volta uma na gama, que isso aqui é surpresa para eles. Pronto. Eles estão tudo olhando para lá, não estão olhando para mim. Gente, um ponto importante, a gente falou de novo complemento. Mas o que a galera ainda erra muito? Gente, eu falo porque a gente tem milhares de alunos, então é dúvidas, a gente responde 500 dúvidas de 500 a 600 por dia. Né? Quem já conhece o EB Play já sabe, e as plataformas de aluno. Então, é muita coisa. E o que é assim? Eu falo, sempre que a gente dá aula, a gente traz isso porque erra. Pessoal, saiu um dissídio coletivo. Vamos imaginar do ano passado, ok? Saiu agora, fevereiro. Data base foi outubro, tá? Você vai ter que pagar a diferença salarial de outubro, novembro, dezembro, 13º, janeiro, e agora você vai
já fevereiro já vinha ok, correto? O que muita gente faz? Diferença salarial. Pau! Calcula tudo no INSS junto. Está errado, não é assim. Tem que vir aqui e informar exatamente ali no seu sistema. Diferença de outubro, diferença de novembro, de dezembro, de 13º. Por que tem que ser assim? INSS e FGTS é competência. Imposto de renda é caixa, pagamento. Então, quando eu falo de INSS, ele vai ter que refazer o cálculo mês a mês, qual foi a base. E aí você tem que olhar se o seu sistema está fazendo certinho, tá? E fundo de garantia também. E imposto de renda? Tem muita gente que não sabe. É o tabelão, RRA. Essa lei, gente, é desde 2015. O E-Social está atualizado desde 2023. Então, você vai separar a remuneração do ano anterior e vai aplicar o tabelão para calcular o imposto de renda, e esse ano, sim, você vai usar o cálculo do IR normal. E muita gente, vocês não, tá? Uma vez, gente, eu fui dar uma palestra, que vergonha, né? Fui na... vocês vão saber qual sistema eles usam. Fui lá na OAB, de São Paulo, na sede, para todo o RH da OAB. E aí, o sistema deles, né, é um amigo meu, parceiro, e eu estou ensinando exatamente isso. Daí o pessoal me fala assim, ô Elza, mas o sistema aqui calcula errado, a gente já ligou no suporte, eles falou que não. E eu falei assim, gente, eu acho que eles não entenderam direito a pergunta, deixa eu retificar para você. Né? Não podia expor o meu parceiro, né, mas tinha que dar a informação errada. Verifica, pega esse embasamento, explica direitinho, que eu acho que a pergunta não ficou clara. Gente, isso é velho. Então, toda vez que você tem isso, tanto para reclamatória, quanto quando sai um dissídio. Essa época é muito comum, não é verdade? Saiu um dissídio, um reajuste salarial da base do ano passado. E você não pode calcular o IR normal na tabela normal mensal, porque você vai descontar um valor do empregado pobre do trabalhador. Você está arrancando o leitinho das crianças. Tá? Então, você tem que aprender e ver se o sistema está calculando certo. Por quê? Porque, senão, você está descontando e ele não vai pegar nunca esse imposto de renda de volta. Você sabe que na declaração de ajuste ele não vai pegar. Tá certo? Deu para entender, gente? Então, são formas diferentes. RRA, tudo que é ano calendário anterior. Tá certo? Agora, esse ano, beleza, e para fins de INSS, ele tem que recalcular certinho. Por isso que eu falei para vocês, isso aqui... A gente só está falando de parcelas complementares depois que a folha já fechou. Tá bom? Podemos seguir? Perfeito, pode ir para o próximo. E aí, as novidades não param, não é verdade, gente? Quem está sabendo da UNA? Diz eu. Não? De novo. Quem está sabendo da UNA? Diz eu. Não? A nova plataforma do Ministério do Trabalho. Olha que coisa linda. Essa vai ser legal. Vai ser publicada agora, entra em vigor. A previsão é junho, tá? Então, vai ter muitos atendimentos que você não vai precisar o trabalhador ir lá, você ir lá, você consegue fazer eletronicamente, tá certo? Então, ou seja, ó, solicitar RAIS, tá vendo? Tirar dúvidas da carteira de trabalho, solicitar CAGED, solicitação do empregador e web, tá vendo? Vários agendamentos de orientação, registro profissional, seguro-desemprego, tudo isso vai ter a UNA. Então, está previsto agora em junho. Gostaram? Hã? Não, tem mais novidade. Pelo amor de Deus. Minha filha, aqui eu tenho aqui esse tem só meia hora. Vamos para o próximo. DET. Gente, DET já está em vigor, todas as empresas. Qual é o ponto de atenção? Não vou entrar no conceito, que vocês já sabem. Ponto de atenção é que ele está em pleno vigor, ó, a caixa postal, notificação e elite. E se você não abrir ali, se chegar uma cartinha de amor para você, você não lê em 15 dias, é considerada como lida, e você descumpriu. E aí, hoje, desculpa, quem tem uma empresa só, não é de escritório contábil? Gente, eu tenho dó do escritório contábil. Porque escritório contábil pena, porque tem que olhar cliente a cliente. Então, inclua na sua rotina, semanalmente, ou a cada 10 dias, porque se passar disso, você pode abrir e já tem declaração que já passou. Aconteceu comigo, a empresa de férias coletiva, e chegou uma notificação bem das férias coletivas, 15 dias. Quando eu retornei, estava com lido. Eu falei, por que eu não vi? É o prazo. Passou os 15 dias. Mas pergunta por se Já pode ser sim. Tá? Por quê? Descumpriu o prazo. Entendeu, gente? Da leitura. E é o que fala aqui, ó. O que ele diz, ó?
automaticamente no primeiro dia útil após o período de 15 dias, contados da publicação na caixa postal, quando não houver sido realizada a consulta. O envio da documentação eletrônica em formato digital, em procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Então, você não leu em 15 dias, então, o que a Regiane compartilhou com a gente é muito importante. Coloca aí, semanalmente. Tá? E aí, você pode falar assim, não, mas eu cadastrei o e-mail. Lindo. Só que eu vou contar uma coisa, muitas vezes está caindo na caixa de spam. E aí não vem por e-mail, pode estar preso na caixa de spam, ou não veio por algum motivo. Então, o ideal, nesse momento, até eles melhorarem essa porcaria, desculpa, você vai ter que entrar lá e vai ter que olhar, porque é um risco para a sua empresa. Já ajusta aí o cronograma, tá? Próximo. Aqui eu já mostrei, ó, empresas recebendo cartinha de amor, tá vendo, gente? Ó, já está aqui. Então, isso é real, já está. Não impede o fiscal de ir te visitar e tomar um café com você, tá? Nada impede. Mas aqui, o DET está a todo vapor. E tem gente que não entendeu a seriedade. Vocês entenderam que está tudo interligado? Está tudo integrado? É isso. Pode ir para o próximo. Aqui, gente, o Elite, livro de inspeção do trabalho. Aquele preto você vai deixar guardado na sua empresa. Se passar por uma fiscalização, ele pode pedir. Mas, a partir de agora, qualquer fiscalização vai estar no Elite. E o Elite, cada vez mais, eles estão melhorando, tá? Vai conseguir emitir consultas de certidões, ver cotas. Ó, lá no seu e-social, você está demitindo PCD sem ter contratado outro? Descumpriu a cota? Eles conseguem ver pelo e-social. Deu para entender, gente? E aqui está mostrando, consulta aqui do cumprimento. Consulta de auto de infração, tá? Consulta de indícios de irregularidade de FGTS, aviso de legislações. Então, cada vez mais, ele vai aumentando as funções. Ficou claro? Então, consulte com frequência. Quando vai olhar o DET, já dá uma olhadinha nisso, tá bom? Próximo. E agora, para responder minha amiga. Chegou a hora, minha amiga. Seu nome? Fernanda. Vamos lá, Fernanda. Gente, a DIRF, ela continua com obrigatoriedade anual, mas mensalmente nós estamos alimentando, tá? Então, eu coloquei para vocês agora, que dia que vai ter a primeira extração? Eu estou ansiosa para mexer, vasculhar. Agora, dia 20 de fevereiro. 20 de fevereiro, a gente vai conseguir entrar lá no ECAC, tá? E vai ter um extrator de dados. Olha que chique, ó, extrator. Ficou feio esse ó, né, gente? Mas vocês entenderam, né? Vai extrair os dados de janeiro. Já vai estar liberado para você dar uma olhadinha, tá? Vamos para o próximo. E aí, aqui, eu quero relembrar vocês de alguns pontos importantes. Tudo que se refere a salário, rendimentos do salário. Quem que alimenta a DIRF? De novo, social, tá? Reclamatória trabalhista vai? Vai, 2501. Lembra que eu falei? Gente, atenção nisso. Doutora Carla pode falar ainda melhor. É obrigatório, tá certo? É obrigatório. Plano de saúde, S1210. Gente, eu vou explicar para vocês. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Plano de saúde, tudo que você desconta do empregado, do sócio, do dependente, aonde tem que estar? E-social. Agora, uma pergunta, vou vir para cá. Área fiscal. Área fiscal manda aluguéis, retenções, distribuição de lucro, tá, da empresa, todos os eventos da série 4.000. Agora, faço uma pergunta. Tem sócio cotista na sua empresa? Quem tem? Levanta a mão. Tem. Tem algum empregado que saiu, aposentou, né, ex-empregado, e que continua tendo plano de saúde? Tem. Quem que vai enviar? A área fiscal. A área fiscal vai informar, ou alguém. Então, toda essa parte que não está na folha, quando você tem esse desconto do empregado, que ele paga, tem que vir aqui pela FDRINF. Agora, eu faço uma pergunta. Será que a sua área fiscal está sabendo disso? Vocês entenderam de novo que eu falei dos processos? Você tem que ter conhecimento. Com conhecimento, você ajusta o processo. E aí, depois, você tem que pensar em automação. E já vou entrar. RH tem que pensar em automação. Ok, gente? Está fazendo sentido para vocês? Então, já marca aí, se você tiver sócio cotista. O que é o sócio cotista? Aquele cara que não recebe prolabore na empresa, tá? Ele só pega ali a distribuição de lucro, por exemplo, tá? Ele tem cotas na empresa, tá? Então, aí ele tem que transitar aqui. Só que se o nosso amigo do fiscal não manda, por exemplo, vai dar erro, tá? Pensão vitalícia, onde vem? Aqui, tá? A pessoa já saiu, não está mais na empresa, pensão vitalícia. Quem que tem que levar?
FD Reinf. Será que o seu fiscal está sabendo disso, gente? Tá? Então, vocês entenderam? Pensão vitalícia. Veio ali da reclamatória, veio tudo isso, veio para a área fiscal, é feito o pagamento todo mês, então esse é ponto de atenção. Então, a DIRF é alimentada pela social e pela FD Reinf, a irmã gêmea dela. Pode seguir o barco, meu amigo. Perfeito. Agora eu vou dar dicas práticas para vocês. Tudo bem até aqui? Estão comigo? Sim ou sim? Sim. É sim ou sim, não tem não, tá? Agora, primeira dica, verbas informativas. Gente, verbas informativas, repitam comigo, não vai para a DIRF. Verbas informativas é obrigação de folha de pagamento. Ficou claro isso? Verbas informativas, então o plano de saúde que a sua empresa paga, odontológico, você não é se eu quero, se eu não quero. Você é obrigada a informar na folha. Se você não está informando, ser de luz, você está fazendo errado. A folha está feita errada, tem que corrigir, tá? Agora, isso não vai para a DIRF. O que vai para a DIRF? Tudo que é desconto. Repitam comigo, desconto vai para a DIRF. Verba informativa é obrigação de folha. Lindos, pronto, aprenderam, show, show. Vocês vão lembrar, né? Mas quem lembra da escolinha do Sr. Raimundo? Lembraram? É isso, ó. Então, perfeito. Ó. E aí, lembra que eu falei para vocês? Ó, eu trouxe a última IN, a 971, ela foi, gente, substituída pela 2110. Então, ela deixa claro, tá? Que elaborar a folha de pagamento mensal, tá? Como tem que ser feito. E o que ela diz aqui na letra D? Destacadas as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração. Então, tudo que você concede de benefício tem que estar na folha. Ah, eu dou vale combustível. Lindo, pode dar, tá lá. Dou vale transporte. Tá tudo bem. Seguro de vida. Tá ótimo. Tem refeitório? Perfeito. Mas tem que estar na folha, ok? Próximo. Aqui eu vou trazer rapidinho. Deus do céu, misericórdia. 5 dicas, tá? Para vocês, que é sobre erros muito comuns. Primeiro, aqui não, tá? Tenho certeza que aqui é tudo RH que está atualizado, tem conhecimento, tá? É estratégico, não é apertador de botão do sistema, tá bom? Lá na Chechênia, tem o pessoal que só lança lá, paga no 5º dia útil, e quando está colocando no sistema, digita 30/3, 31/1, e o pagamento não condiz. Então, você tem que informar ali a data do efetivo pagamento. É a mesma coisa das férias, da rescisão, porque isso ele vai usar para a apuração do imposto de renda, que é caixa, ok? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa, um erro muito comum, adiantamento. Tem que calcular imposto de renda no adiantamento? Se o adiantamento é dia 20 e a folha de pagamento no 5º dia útil, tem que pagar. Quem disse? O RIR, Regulamento do Imposto de Renda, tá? Artigo 635 fala isso, tá certo? Então, agora vocês não vão esquecer mais. Quem que define o imposto de renda? O RIR. É isso, tá? Gravaram? Perfeito. Então, outro erro, pagar PLR sem usar tabela exclusiva de cálculo de PLR, tá? Gente, pensão alimentícia, acho que já contei para vocês mesmo aqui. Pensão alimentícia, o filho, vamos imaginar o Jorge, exemplo, tá, Jorge? Jorge paga pensão para o Jorginho, para a dona Georgette, tá? O Jorginho é dependente do Jorge ou da Georgette? Da Georgette. Ela tem a guarda, o Jorge paga a pensão. Então, o que acontece? Jorge vai lá e coloca na declaração salário família, imposto de renda dependente, Jorginho. Pode, gente? Amigo, Jorge, não pode. E aí o cálculo do imposto de renda vai sair errado, tá? E aí outro erro, o CPF que o RH tem que inserir, o que vem lá no ofício, tá? É de Jorginho ou é de Georgette? Jorginho, tem um monte de RH que imputa do Georgette. A criança já sai da maternidade com o CPF. Vocês entenderam? E aí você pode ter um sistema que seja uma Ferrari. Se você coloca o dado errado, não adianta. Vocês entenderam? Então já marca aí. Você tem que revisar todos os ofícios que você tem na sua empresa, tá? E você precisa atualizar o sistema, colocar o dado certinho lá. Fala, minha linda.
Ótimo, Alemanha é um bom sistema que você tem. E graças a Deus, mas tem um monte de sistema que não faz isso. Então, vocês entenderam o que a Paty falou, gente? Aí você tem que acompanhar a sua equipe, treinar a sua equipe tem que estar constantemente. Gente, se atualizar é igual casa. Deixa a casa bagunçar. Para você colocar em ordem, não é, gente? Então, é muito mais fácil você manter. Você tem que se falar para assim, ó, manter atualizado. Manter, é o tempo todo. E sua equipe também, tá certo? E, por fim, não conferir o cálculo do RRA. Lembra que eu falei? Toda vez que você pagar alguma coisa que é de ano anterior, tem que calcular o imposto de renda correto. Verifique isso. Próximo. Aqui, um exemplo. Gente, a DIRF. Isso aqui é um dos pontos que mais dá erro na DIRF. E eu só trouxe um exemplo só para você ver, tá? Verifique a sua tabela de eventos. Por quê? Você vai ver isso no extrator. Se o valor do seu extrator não bater com o informe de rendimentos do seu sistema, eu ponho a minha mão no fogo. 99% da chance do erro está na tabela de rubrica. Muitas vezes, por exemplo, férias proporcionais. Calcula imposto de renda? Não calcula. Só que tem um monte de sistema e que muitas vezes foi a pessoa que criou o evento também, tá, gente? Nem é culpa do sistema. Tem pessoa que altera, né? E colocou 9 aqui. Só que para ir certo para a DIRF mensal, onde que era o informe de rendimentos? Campo de 74, indenizações. Então, aqui é muito importante você verificar tudo. Como que você vai enxergar esse erro? Agora no extrator. Estando errado lá no extrator, não está batendo dado, você vai ter que voltar, retificar a sua folha, mandar para o social e depois vai ter que olhar de novo. Quanto tempo vai demorar esse processamento? Desculpa, não sei ainda, porque eles ainda não liberaram, tá? Fala, meu amigo. Hã? Sim, eu vou mostrar já. Vou falar do informe de rendimentos. Mas, basicamente, muitas vezes o seu sistema, no informe, vai ser bonitinho, porque ele entendeu que não tem incidência. E essa verba ele já pode levar para o campo de indenizações lá do informe. Mas, se a parametrização do E-Social estiver errada, para a DIRF mensal vai dar erro, porque vai para o lugar errado. E aí, quando você for comparar a DIRF mensal, não vai bater. Fez sentido? Sim? Deu para entender, gente? Então, aqui, ó, não tenho tempo de entrar em outros exemplos, mas isso aqui marca aí, revise a tabela, principalmente imposto de renda. Eu falo para vocês, toda vez que eu olho lá, a nossa tabela de sistema, ela cruza, tem a tabela de rubricas que cruza. A maior erro é aqui. E muitas vezes não é só em cálculo de imposto, não, é informação mesmo, tá certo? No campo errado. E aí você não acha a diferença na folha, ok? Estão comigo, sim ou sim? Sim. Próximo. Aqui, gente, para a DIRF, basicamente, ele vai levar eventos de pagamento, S1210, reclamatória trabalhista e FDRINF, 4010 e 4020. Esse é o exemplo, tá? Esse aqui é de onde ele leva, tá certo? Perfeito? Pode para o próximo. Aqui, plano de saúde. O que ele leva para a DIRF? Que eu falei com vocês agora há pouco, era o coral? Desconto. Tudo que é desconto, ele leva para a DIRF. Então, desconto do empregado, dos dependentes, do prolaborista, dos sócios, dos dependentes do sócio, E-Social. Sócio-cotistas, ex-empregados, tudo é o quê? FDRINF. Próximo. Aqui está um ponto. Gente, isso aqui também está dando muito erro, tá? E vocês, quando vocês olharem no extrator, se não bater, pode ser um desses motivos. O que eu falei que a maioria dos erros é? Rubricas, tá? Gente, código 9219. Toda vez que você lançar um desconto do empregado, tem que estar conectado com essa rubrica 9219, tá? Por quê? E quando tiver na folha, que é o S1200, essa rubrica, aí ele vai te obrigar. Se no 1210 não tiver lá CPF, registro da ANS, os dados do dependente, valor da operadora, aí ele não vai subir para o E-Social, ele vai travar. Só que se você não lançar com a rubrica correta, não vai ter esse input, ele não vai travar e não vai levar para a DIRF. Deu para entender? Então, rubrica é o coração. Você sabe, tabela de eventos é o coração de uma folha. E para o E-Social não é diferente, tá? Então, revisem a tabela de rubricas, tá? Próximo. Aqui eu coloquei um exemplo bem rápido para vocês, vai estar no material. Resumo da ópera. Informativa alimenta? Ah, muito bem. De novo. Informativa alimenta? Desconto alimenta? De novo. Desconto alimenta? Muito bem. Ó.
Então, toda a rubrica informativa, que você vai informar que é obrigado, 99,11. Todos os descontos, qual é obrigado? 92,19. Cuidado, dependente. Tem alguém aqui que paga plano de saúde para dependente, que a empresa paga? Diz eu. Conversa com o jurídico, conversa com a doutora Carla depois. Por quê? Existe entendimento do CARF que fala, se pagar plano de saúde para dependente, tem que tributar. É salário indireto. A empresa fala assim, se o jurídico fala assim, não, tem tese para defender, fica tranquila, eu defendo para você, aí é com o jurídico, entendeu? Mas converse com o jurídico, com a diretoria. Por quê? A empresa não pode, é um risco e a decisão é da empresa, tá? Estão comigo, sim ou sim? Sim. Próximo. Aqui, gente, olha isso aqui, que coisa linda. O que eu falei do extrator? Agora, a partir do dia 20/2, como que num passe de mágica, o que vai acontecer no ECAC? Vai ter novas funcionalidades, tá? Vai ter consolidação mensal, ou seja, o relatório ali das informações de janeiro. O que o seu E-Social alimentou a dona Receita com a DIRF mensal? Você vai ter relatório, você vai ter demonstrativo, vai ter painel de críticas lá dentro, tá? E você vai poder dar uma olhadinha. E o informe de rendimentos? Nesse momento, o posicionamento da Receita é, não vai ter informe de rendimentos. Pode ser que venha mudar? Pode, quando principalmente os órgãos dão uma pressionada. Então, o que você tem que fazer? Não vai ser como era antes, você emitia da DIRF o informe, você vai ter que emitir do seu sistema, tá certo? E aí você vai ter que ver por que a preocupação. E as informações FDR-INF? Lembra que tem informações FDR-INF para o trabalhador? Então, você vai ter que dar uma olhadinha para emitir ali certinho o informe, tá? E conferir se está batendo com os dados anuais aqui do extrator, lá no ano que vem, que aí vai, ano que vem, janeiro, fecha tudo, dezembro, tá bom? Mas a dica aqui é, entenda a legislação, domínio social e venha mês a mês conferindo. Não deixe para depois. Agora, respondendo a dúvida da Fernanda, se você mandar... a única coisa que é multa instantânea, ali é a MAED. Venceu o prazo da DCTF Web, se toma na hora, tá? Mas, para esse fim, não tem multa, tá? Só que, no futuro, você vai ter dor de cabeça. E aí, você vai ter que retificar. O próprio trabalhador, em último caso, pode cair na malha fina, pode ter um CPF bloqueado, por isso que é importante. Esses são os impactos finais. Agora, eu pergunto para vocês, mudou muita coisa, gente? Sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Sim. Tem novidades? Sim. O governo se automatizou? Agora, pode ir para o próximo. Agora, eu pergunto para vocês aqui, nós estamos em 2025. Se há 7 anos atrás, para e volta no túnel do tempo, tá? Se há 7 anos atrás eu falasse assim para você, vamos pegar uma vítima, Juan, no futuro, em 2024, 2025, você vai poder ter ali as notificações do Ministério do Trabalho direto pela caixa postal. Olha que chique. O auditor não vai precisar ir na sua empresa. O livro de registro vai ser também automático, vai estar ali, eletrônico. A reclamatória, que ninguém nunca deu ouvido, SST, que nunca foi valorizado também, vai estar tudo dentro do E-Social, vai ter todas as informações. Juan, FGTS, todo mundo vai recolher por Pix. Ah, eu não tenho Pix. Vai recolher por Pix, sim, senhor. Os clientes, seu José da padaria, não quer. Seu José, não tem jeito. Não tem nem ter computador. Seu José paga por Pix, o FGTS. Juan, a DCTF Web vai ser a poderosa, vai ter os encargos de toda a empresa, tá? Vai estar tudo lá, para emitir tudo num único lugar. Vai ter no ECAC a DIRF mensal, você não vai ter que fazer como é agora, vai estar mês a mês alimentada. Juan, até o Ministério do Trabalho vai criar uma plataforma e que você vai poder fazer tudo online. Você acreditaria se falasse isso há 7 anos atrás para você? Acreditaria? Perfeito. Alguém aqui? Eu sei que na época do E-Social muita gente não acreditava que o E-Social ia entrar. Né? Isso, não vai dar em nada. Não ia vingar. Quem acredita? Quem lembra disso? Agora, se eu fizesse essa pergunta que eu fiz para vocês, para o Juan, vocês acreditariam? Não. Eu também ia falar assim, acho que não é tudo isso, não tem como Pix, como que seu José. Tem um monte de gente que não tem nem conta. Imagine lá no Pará. Imagina que no Pará vão pagar por Pix. Verdade ou mentira? Mas aí eu mostro para vocês já uma outra visão. Pode ir para o próximo. 23%
das profissões vão ser substituídas até 2027. Quem viu essa pesquisa? Tem na Forbes, tem na revista Valor, tem várias revistas. Quem viram isso? Viram? 27%. A base ali embaixo, vocês podem pesquisar. Dá uma bugada, digita ali. 23% das profissões vão ser substituídas. Peguem isso, marquem essa lição de casa, tá? Próximo. O que vai acontecer? Ó, coloquei o print ali da Forbes, tá? Gente, 23% vai ser substituído. Como assim, Elza? Presta atenção, gente. Isso tem um estudo do Fórum Mundial, Econômico Mundial, tá? E ele deixa claro que 673 milhões, existe expectativa de 69 milhões de postos criados. Aí eu volto para vocês. Tem cargo novo sendo criado na sua empresa? Tem função nova? Sim ou não? Quem tem, levanta a mão. Alguns. Perfeito. Agora, 83 milhões vão ser eliminados. Então, vocês entenderam que existe uma redução de 14 milhões de postos de empregos? Então, gente, vou dar um exemplo. Eu não preciso mais nem... É porque eu ainda não sei mexer com toda a tecnologia do meu carro, mas meu carro estaciona sozinho. Eu posso sair, apertar o botãozinho, ele vai lá e estaciona. Vocês entendem? Aí, o futuro, e os motoristas? Vocês entendem para onde nós estamos caminhando? É isso aqui, novas funções entrando e funções saindo, tá? Pode ir para o próximo. E aí, qual é a expectativa? Gente, cada vez mais, tudo que é repetitivo vai ser substituído, vai ser automatizado. O que eu falei? O que vocês precisam hoje? Conhecimento, ajusta o processo e automatiza. E eu vou mostrar dados de pesquisa para vocês, porque aqui eu quero falar já da sua carreira, para você já sair daqui já pensando e agindo, que só pensar não resolve, tá? Perfeito. Então, olha, o que essa pesquisa diz? Ó, tudo embaixo eu procuro deixar o embasamento para vocês, tá? Que 60% das ocupações atual, pelo menos 30% da função pode ser eliminada, porque é repetitiva. Como que é automatização? Então, a tendência é cada vez mais os sistemas ficarem mais inteligentes. A gente vê pelo governo. Verdade ou mentira? O governo puxa, todo mundo tem que vir acompanhando. Aconteceu isso com o Pix, por exemplo, que eu falei agora? Sim ou não? Sim. Tá? Então, isso aqui vai acontecer. A fonte da pesquisa está ali. Se vocês querem olhar melhor, pode ir para o próximo. Então, ó, vai surgir novas profissões, como muitas profissões vão ser eliminadas. E nós temos um papel crucial nas empresas, que é o quê? Ajudar as empresas. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Minha amiga, seu nome, qual é a empresa que você é mesmo? Edmari da Haustene. Edmari da Haustene, ok. Imagina, o que a Haustene vende? Ela vende peças técnicas de poliuretano. Tá, tem muitos concorrentes? Não muitos. Aí eu faço uma pergunta. Quem aqui tem muitos concorrentes no mercado? Perfeito. Vamos imaginar que esses concorrentes dela melhoram a automação, reduz o custo do produto, reduzir o custo, que vai acontecer? Vai baixar o valor de venda, a empresa dela é competitiva? Vai deixando de ser competitiva. Porque o cliente que comprava da Haustene pode comprar da outra empresa. Porque ela conseguiu melhorar o processo dela, o custo reduziu, o que as empresas buscam o tempo todo? Reduzir custo. Para quê? Para ser competitivo. Está fazendo sentido? E quem tem que ajudar as empresas nisso? Atraindo os melhores talentos, só que não apenas atraindo. A gente vai ter que entrar numa fase de capacitação. Vocês têm que se preocupar com esses colaboradores, se a função dele, por quê? Se a empresa, vou dar um exemplo, tá? Gente, tem uma empresa que eu conheço, e vou dar um exemplo bem conhecido, porque ele falou na aula lá, então é público, todo mundo pode saber. Nós temos um professor que é gestor do RH da Casas Bahia, tá? E aí ele falou que eles contrataram um serviço de autoatendimento, então tudo aquilo que o gestor pedia, muita coisa para o RH, agora pede direto no portal de autoatendimento. 200 pessoas desligadas. Vocês entenderam? E isso, outro exemplo, isso aqui foi com uma empresa que tinha no marketing 5 pessoas que produziam conteúdos. Desligou 4 e ficou uma. Foi a melhor que ficou? Não, aquela que sabe trabalhar com a inteligência artificial. Então, ela se tornou tão mais produtiva, 4 foram reduzidas. A Crefisa está trocando todos os telemarketing por inteligência artificial. Atendimento, vocês entendem? Aí a empresa não tem jeito, a empresa é obrigada a acompanhar.
que se ela não acompanha, o custo dela vai continuar alto, crescendo, as outras diminuem, ela não se torna competitiva. Só que aí esse trabalhador, aí entra o nosso lado. A gente precisa abrir para eles essa oportunidade. Como que ele vai se capacitar? Muitos não vão ficar com vocês, muitos vão sair. Deu para entender? Só que vocês vão ter que desenvolver, porque não tem mão de obra qualificada. Hoje já é difícil contratar, não é, gente? Então, vocês vão ter que desenvolver, capacitar. Então, vocês estão entendendo para onde nós estamos indo? Então, aqui, mais do que nunca, vai desenvolver novas habilidades. E aí eu começo, só que se não começar por você, se você não ser essa pessoa, você tem que levantar essa bandeira, porque com o RH também vai acontecer, com o DP também vai. O que acontece? Gente, eu estou dando o primeiro exemplo, com muita sinceridade. Eu contratei uma pesquisa de mercado que trouxe todos esses dados que eu estou mostrando para vocês. Qual foi a minha decisão? Se eu continuar só ensinando DP, a minha empresa vai diminuir, o público vai diminuir. De cada 5 DPs, vai ficar 1, no máximo 2 nas empresas. Então, quer dizer que onde eu tenho 5 alunos, eu não vou ter mais. Vocês entenderam? Por quê? O sistema fica cada vez mais inteligente. E aí, tudo que é automação vai ser muito mais rápido. E aí, eu tive que tomar uma decisão. Eu vou ter que abrir para RH. Por quê? Senão, eu vou morrer só com DP. E aí, abrir para RH. Hoje, a EB se tornou um instituto de educação focado em DP e RH. Por exemplo, estou com o gerente da Coca-Cola, vamos buscar os melhores do Brasil. Estou com o coordenador lá da Casas Bahia, estou com o profissional de RH da França, estou fechando com uma agora da Alemanha, tudo brasileiro, foi expatriado. Mas por quê? Para trazer o que tem de melhor. Vocês estão entendendo? Porque a gente, e eu estou dando um exemplo com sinceridade. Se eu não acompanhasse, o que ia acontecer comigo e com a empresa? Ia morrer. Então, estou dando um exemplo muito claro. E aí, não é, pode ir para o próximo, não é que nós seremos substituídos pela IA. Nós vamos ser por quem sabe usar IA melhor. Eu dei um exemplo para vocês, desses 200 da Casa Bahia. Eles eram ruins? Não, mas eles ficaram, com certeza, com aqueles que sabem lidar melhor, porque é um novo cenário. Amiga, eu trouxe o exemplo da Crefisa. Eu estou testando EB para o comercial. Eu também estou testando a gente. Vocês entenderam? Porque não tem jeito. Ou você acompanha, ou você está fora. Então, aqui o ponto é, nós precisamos todos aprender a usar a tecnologia e ser cada vez mais humanos, porque humano, a tecnologia não substitui. Você entende? Vocês estão entendendo? Então, cada vez mais humanos, desenvolver liderança e cada vez mais estratégicos. Está fazendo sentido para vocês, gente? Vamos para o próximo. E aí, como que fica o DP e RH? Vocês já estão percebendo? Eu dei alguns exemplos aqui. Gente, tem mudado tudo isso ou não tem? Cada vez mais, trabalho operacional não está sendo reduzido. Tudo automações. Perfeito. Pode ir para o próximo. E aí eu falo, como que fica a nossa posição? Eu vou mostrar pesquisas para vocês ainda, mas o ponto-chave, eu quero que você pare hoje, marca aí no seu caderno, e você vai falar assim, tudo que você faz que é operacional, você precisa ver uma forma de automatizar. Cada vez mais você precisa gerar valor para a empresa. E não é o DP que aperta botão e nem o RH abraçador de árvore, com todo respeito, que só fica cantando na festinha de aniversário. Não é sobre isso. É RH que apoia o negócio na estratégia. Vocês entenderam? É mais estratégico. Gente, e muitas empresas, muitos me falam isso, mas minha empresa não é bem assim, não. Mas começa a puxar, porque você tem que ter essa posição. Porque se não for aí, minha amiga e meu amigo, você vai ter que ir para o mercado. Vocês entendem? Porque vai chegar essa fase, tá? Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, vocês vão pesquisar e vocês vão encontrar, tá? Esses dados. Pode ir para o próximo. E aqui eu trouxe dados. Então, só que tudo na vida, minha mãe sempre falou uma coisa, ou a gente chora ou a gente vende lenço. O que vocês preferem, chorar ou vender lenço? Vender lenço, né? Eu também sou nessa. Vamos vender lenço, chorar não, né? Aqui, gente, é ir muito além da folha, porque a verdade é que tem muito RH que não é RH e que é DP. Vocês entendem? Que não executa papel de RH, humano, estratégico, desenvolvimento de liderança. Ele está preso na operação. E aí é um risco para ele. E eu quero mostrar para vocês que vocês têm que sair daqui pensando. Isso é uma lição todo dia. Como que eu posso ser mais estratégico? É a sua carreira. E você tem uma missão. Na empresa que você está, você contribuir para essa evolução. Porque a empresa precisa, gente. Tá? Então,
Só no último ano, a gente teve mais de 1,9 bi de investimento nas startups. Só que no Brasil, a gente viu um caso muito famoso, Solids. Né? Isso aqui é mundial. 513 milhões. Uma startup de RH. Concorda? 513 milhões. E qual é o ponto que eu quero mostrar para vocês? Olhem para isso aqui. Estimativa do tamanho do mercado global de consultoria de RH até 2029. Quantos bilhões tem lá, gente? Então, você pode ser um consultor na sua empresa, agir como esse profissional, gestor estratégico, ou você vai poder ajudar o mercado, porque as empresas... Então, isso aqui é um dado mundial. Está vendo, gente? Isso aqui é mundial. Então, vai aumentar muito a oportunidade. Por quê? Uma empresa pequena, ela não tem condições de pagar um profissional. Você entende? E ela tem que contratar fora alguém experiente naquilo para ajudar. Então, vai aumentar. Aí eu pergunto... Risco ou oportunidade para vocês? Vocês entendem? Vão chorar ou vão vender lenço? Próximo. Aqui, gente, mais um dado. Ó, 75% dos profissionais do RH já consideram a IA a principal tecnologia. 19% já estão adotando no dia a dia, seja sistemas que já estão com IA. 71% das organizações globais consideram o People Analytics essencial. Gente... Pega lá a folha de pagamento. Por que está tendo tanto falta, absenteísmo? Analisa, coloca ali no People Analytics. Você consegue fazer uma análise preditiva. Quem são as pessoas com problema? Quais são as pessoas que podem pedir desligamento? Vocês entendem? Você consegue fazer várias análises, tá? Aqui. Então, esse é um exemplo. People Analytics é uma coisa que você precisa aprender, tá? Próximo. Aqui, outra visão. Esse eu vou mostrar um mapa, vai ficar muito claro para vocês. Cada vez mais, hoje, falam para mim se não é verdade, na sua empresa, o DP fica num canto e o RH no outro, tem que ser integrado. E muitas vezes quem é DP só sabe de DP. Quem é RH sabe de RH. Mas com essa redução de mercado, vocês entenderam? Quem que vai ficar? Aquele que tem a visão das duas áreas. Por quê? Vocês já sabem isso. A empresa vai enxugar? Vai. Quem vai ficar? Quem conhece das duas áreas. Por quê? Para o DP ser estratégico, ele precisa ter processos muito bem alinhados do DP, do RH. Deu para ficar em esse sentido? Então, ó, grandes empresas, 61% RH e DP são pela mesma equipe. Tá? Agora, mais de 200 funcionários usam a tecnologia para automatizar processos de DP. Então, quem já tem mais de 200, está cada vez mais automatizando os processos de DP. Aí eu pergunto, seu sistema é bom? Você sabe usar tudo o que ele faz? O que seu sistema oferece que você pode automatizar? Será que você está usando tudo que seu sistema faz? Eu vou dar um exemplo. Gente, eu trouxe para os meus alunos 2 especialistas. Um de domínio, que é um sistema... Quem tem domínio aqui? Ah, tem domínio aqui. É um que é muito conhecido no mercado. Eu trouxe um especialista para dar aula. Gente, muitas vezes o seu sistema já tem e você não está usando. Coloquei um módulo para ele só de automação. Né? Foquei em escritório contábil. E outro, peguei um professora lá da Metadados, tudo que é para a empresa. O que a empresa precisa, o RH precisa automatizar. Estou falando de RH e de DP. Um módulo só com automação. Vocês entenderam? Por quê? Muitas vezes você tem uma Ferrari na mão e está usando Fusca. Vocês entenderam? Mas por falta de conhecimento. Então, marca aí. Você precisa saber o que o seu sistema oferece. Tá? Perfeito. Vamos para o próximo. Aqui, gente, é o cenário atual. Ó, separado. RH. Quem sabe RH, sabe RH. Quem sabe DP, sabe DP. Só que qual é o profissional que o mercado precisa? Aquele que tem conhecimento do DP, não estou falando que ele vai operar, tá? Vai ter a pessoa operacional? Vai ter. Como eu falei, vai reduzir? Vai. Mas quem é o profissional que o mercado precisa? RH e DP. E que saiba usar as startups, toda a tecnologia das startups. Quando você vai em feira, Conar, só vê tecnologia, verdade ou mentira? É tecnologia, saúde mental e benefícios. Verdade ou mentira, gente? Qualquer feira que você vai. Então, precisa aprender a usar. E o que o mercado a gente já mostrou que vai crescer muito? As consultorias. As empresas vão contratar muitas consultorias. E aqui, gente, TI tem que estar junto? Tem que estar junto, mas o RH tem que levantar, porque isso falamos de cultura. A gente está falando de cultura. Pode ir para o próximo. Aqui, gente... A visão estratégica do RH depende do processo bem estudado do DP. Gente,
todo o processo. Se você não... Vou dar um exemplo claro. Vou até contar o nome da empresa para vocês. Né? Como diz minha mãe, tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Minha irmã passou no processo seletivo do Atacadão. E aí ela ia. Só que a hora que ela foi subir os documentos, tudo no digital, ela não conseguia. Daí ela mandou uma mensagem para mim, eu não estou conseguindo, eu tenho que mandar, tem prazo, assim, vem aqui em casa. Ela veio, tentei pelo computador, tentei pelo celular, nada. A senhora manda mensagem, a menina do RH, e fala, né, que está dando erro, alguma coisa. A moça falou assim, não, procura alguém que sabe. Mas eu já fui ajudar ela. Aí, o que aconteceu? Acreditem, ela tinha recebido uma outra ligação de outro lugar. Para onde que ela foi? Para outro lugar. Então, o trabalho de recrutamento e seleção foi por água abaixo, porque o DP foi desumano, não teve paciência, não teve empatia. Vocês entenderam? Então, precisa estar integrado, e cada vez mais a gente tem que ser humanizado. Vocês entenderam? Gente, eu testei do computador, no celular, e não funcionava a porcaria do link. Vocês entendem? Então, isso, cada vez mais humanos, estratégicos. Tá? Então, cada vez mais, 95% das empresas têm DP e RH sobre a mesma liderança, tá? Mas com funções diferentes. Próximo. Aqui, gente, o que eu quero mostrar para vocês? 75% dos RHs acreditam que a inteligência artificial realmente é a tecnologia mais impactante. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Agora, as HR Techs, as startups de RH, estão substituindo funções operacionais e aumentando a eficiência da rotina do DP. Concordam com isso? Se aumenta, você concorda que o DP tem que ser mais estratégico? Perfeito. Então, qual é a missão? Ser parceiro estratégico e ajudar a empresa, gente, porque toda empresa... Fala para mim, é fácil você mudar a sua empresa? Não é. E o RH tem um papel fundamental para apoiar nesse processo, junto com o TI, porque a empresa vai precisar passar por isso. Pode ir para o próximo. E o seu CEO já deve estar olhando para isso. Ele já deve estar preocupado com isso, tenha certeza absoluta, tá? A sua diretoria. Então, gente, a gente vai passar a ter essa transição de DP para RH. Cada vez mais o DP vai ser absorvido pelo RH. Concordam? Vocês enxergam isso com tudo que a gente está falando, dando os exemplos? O que o RH precisa focar? Gestão de talentos, desenvolvimento, treinamento. E, mais uma vez, gente, tecnologia e análise de dados. Tudo que você tem no DP e no RH. Dados, análises preditivas, use o People Analytics para você conseguir ser estratégico. Tá? Próximo. E aqui, o que a gente, já caminhando para o encerramento, a gente aprende? É uma profissão que exige atualização o tempo inteiro. Verdade ou mentira? Vai continuar? Vai. Por quê? Uma das tendências é que não é muita coisa, não dá tempo. Um dos estudos fala que vai aumentar muito os trabalhos freelancers, temporários. Por quê? Com toda essa mudança, não sabemos como vai ficar o home. Hoje, 51% das empresas são presencial e 45% são híbridas, mas existe uma batalha. Vocês sabem que os colaboradores querem muito o híbrido e que essa briga está nesse impasse, não tem uma definição. Tudo isso ainda vai ter. Como vai ficar? Não sabemos, são tendências. Mas uma coisa é certa, muita coisa vai mudar. E as legislações não param, precisa continuar constantemente atualizado. Ou seja, o DP tem que ser mais estratégico. Esse exemplo que eu dei do Atacadão para vocês. Essa professora do DP, ela foi estratégica? Nenhuma, não teve empatia nenhuma. E ela matou o trabalho do RH. Vocês entendem? É a mesma coisa. Não adianta falar de... Agora, a gente não fala apenas de sucesso do cliente. A gente fala muito, a nova gestão de RH é ali o sucesso do colaborador. Tá? Então, é muito focado nisso. Depois, quanto mais sênior o perfil, mais essa qualificação é integrada. Então, para a pessoa que é operacional, é menor grau. Mas quanto maior o nível de senioridade ela tem, de coordenação para cima, ela tem que ter essa visão, tá? Cada vez mais, RH e DP integrado. Faz sentido, gente? Perfeito. O que é um profissional estratégico, gente? Ele tem que ser cada vez mais humano, porque humano, a IA não muda, não vai substituir. Tecnológico, acompanhar as mudanças, tecnologia. E parceiro do negócio, porque no final, o que a empresa precisa, gente?
A gente tem que olhar o tempo todo para o resultado. É esse olhar. Como que eu posso reduzir o custo? Como que a gente consegue melhorar o clima? Como que eu consigo ter mais produtividade? É isso que a empresa precisa. Tá? Não que o bolo de aniversário não seja importante, entendam, pelo amor de Deus. Mas vocês entendam o que eu estou dizendo? É muito além, é muito mais que isso. Tá? Próximo. E aqui, olha essa pesquisa. Me fala se na sua empresa você tem essa dor. Quais as maiores dores, estamos terminando já, tá, gente? Das empresas. Me fala se na sua empresa isso é real. 51% tem desafio com cultura. Quem aqui tem desafio com cultura? 49% tem imaturidade na liderança. Tem que desenvolver liderança. Quem tem essa dor? 49% precisa automatizar processos. Quem na empresa tem que automatizar processos? Vocês estão entendendo? Então, aqui, vocês precisam... Aqui está, vou falar igual o Marçal, né? Pablo Marçal. Aqui está o código, tá? Gente, foquem nisso aqui. Ajudem na cultura, desenvolvimento de liderança, porque não adianta, o líder é chave, tá? E a questão de automação de processos. Comece no seu departamento. Porque se você não começar, não tem como você querer tocar nesse assunto. Levanta essa bandeira. Está fazendo sentido para vocês, gente? Quem está sendo com lição de casa aqui para fazer? Ah, muito bem. Próximo. Então, nesse desenho eu mostro. O operacional vai continuar ali? Não tão operacional, porque o sistema é cada vez mais inteligente. Mas o DP vai continuar, por exemplo. Tá? Mas... de liderança para cima, tá? Qual é o ponto do gestor, coordenador? Cada vez mais desenvolver líderes, tecnologia, saber utilizar a tecnologia, ter essa análise, lembra das análises, People Analytics, e automação de processos. Está fazendo sentido? Lembra vários exemplos que eu dei para vocês de erro de processos? Tem que alinhar o processo e automatizar. Tá? Próximo. E aqui, para fechar, gente... oportunidades. Quais são as oportunidades? O DP ainda exerce o papel nas empresas, mas ele está sendo cada vez mais absorvido pelo RH. Então, se você está só no DP, comece a aprender RH. Seja mais estratégico. Depois, as startups de RH, basicamente, elas têm potencial para cada vez mais. Tudo que é operacional, elas vão substituir. E cada vez mais elas vão crescer. Os profissionais precisam se capacitar, porque eles estão perdendo espaço para a tecnologia. Então, se vai automatizar muita coisa, o que você faz? Você tem que se tornar mais estratégico. O que você pode aprender para gerar valor? E a nova exigência do mercado exige profissionais com olhar estratégico, que, sabendo transitar entre o RH e o DP com o olhar humano, tecnologia, e tem que contribuir com o negócio. Muitas vezes, quem já viu? Chega alguém lá para o DP e fala assim, pode fazer isso? Não pode, a lei diz que não pode. Tá, mas qual é a dor da empresa? O que a empresa precisa? Como que a gente pode ajustar? Quais as possibilidades que existem? A empresa vai querer correr o risco? O pessoal vai querer correr o risco. Mas vocês entendem que é ter o olhar? Não pode. Não pode, mas você parou. Para de ser inflexível. Né? Seja mais humano, seja mais empático, seja estratégico, olhe para o negócio. Não é só para o seu quadradinho. Você tem que olhar o todo. Próximo. E aí eu deixo sempre essa visão para vocês. Já na Escritura Sagrada já fala, tá? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12. O que isso está dizendo? A maioria das pessoas, como lá atrás no social, não, isso aí não vai dar em nada, não. Tudo que a Elza está falando aí, muitos podem estar pensando, não, imagina, a minha empresa, não, você não conhece. Acredite. Tá? Então, não seja como todo mundo. Muda sua mente todo dia. Renova, aprende, seja diferente. Por quê? Você vai experimentar coisas muito maiores e melhores. Por quê? Aquilo que você aprende, ninguém tira de você. Faz sentido? Próximo. E aí, para a gente fechar, o que te trouxe até aqui é o que vai te levar para o futuro, gente? Não. O que você precisa? Renovar, aprender. O que precisa aprender? Vamos lá. O que a gente precisa aprender? De novo. Tecnologia. O que mais? Leis, automações de processos, ser mais humano. O que a sua empresa precisa? Mais estratégico. E aí, o último ponto,
Pode ir para o próximo. Eu sempre falo, pode parecer difícil? Parece. Dá medo? Dá medo, mas vai com medo mesmo. E o que você tem que acreditar, tudo você pode naquele que te fortalece. Olha para você e olha para o Deus Todo-Poderoso. Não existe limite. Vocês entendem? Não é de religião nada, mas acredite. Não sofra, não fique triste, mas você consegue, você é capaz, tá? Aqui está o Instagram DB, tá bom? Quem quiser seguir a gente, pode tirar uma fotinho, seguir. Todo dia tem novidade. Pode ir para o próximo. E aqui, dá para colocar esse link? Tenta colocar esse link. Isso aqui roda? Para a gente fechar. Tem o QR Code. Quem quiser estar nos grupos DB, tem um grupo de WhatsApp aqui, tá? Só conectar e cair no grupo. Nilza, obrigada. Toda a equipe, obrigada. Quero agradecer por estar aqui junto com vocês, viu? Vocês gostaram? Foi bom? Sim. Então, perfeito. Gratidão pelo carinho. Obrigada pela oportunidade. E levem tudo isso. O material vai estar no grupo, tá bom? Aprendam e coloca isso, manter-se atualizado. E saiam da zona de conforto. Tá certo? Tá com medo? Vai com medo mesmo, tá bom? Obrigada, Nilza.